Fala, filhotes, vocês estão vivos? No vídeo de agora nós vamos falar um pouquinho sobre essa obra aqui, ó. A Esquerda que não teme dizer o seu nome, do Vladimir Safatli, editora 3 estrelas. Essa obra Aquia. Este livro lança um desafio político de grande envergadura: reafirmar os princípios que orientam historicamente o pensamento da esquerda e também renová-los a partir das demandas da época. Para o professor de filosofia Vladimir Safatli, nas últimas décadas a esquerda abriu mão dos fundamentos de sua luta política, acuada pelas críticas feitas às experiências comunistas no século XX, enfraquecida pelas políticas multiculturais e, quando no governo, seduzida pelos confortos do poder e pelas negociações do consenso. O autor propõe, contra a acomodação e o esquecimento, que a esquerda recoloque no debate político tudo aquilo que é inegociável: a defesa radical do igualitarismo, da soberania popular e do direito à resistência. Opondo-se às políticas multiculturalistas, Safatli postula a necessidade de a esquerda ser indiferente às diferenças e retomar o universalismo. A esquerda que não teme dizer o seu nome é uma leitura urgente para os que buscam uma justiça social e não têm medo da política. A crise econômica que atingiu os Estados Unidos e a Europa nos últimos anos, irradiando-se por outras partes do mundo e espalhando um sentimento de desencanto em relação às promessas da democracia liberal, sugere que entramos em uma nova fase da história. O desencanto se manifesta em uma série de protestos e revoltas populares que vêm ocupando as ruas de vários países, em particular naqueles mais atingidos pela crise. São muitos, porém, os especialistas que defendem que nada de novo está ocorrendo e que tudo será solucionado por meio de ajustes na economia e da austeridade dos governos, desde que mantidas as regras do jogo. São os mesmos que julgam que as revoltas populares são motivadas por insatisfações passageiras e não pedem nada muito diverso do que o capitalismo pode oferecer aos indivíduos. Em a esquerda, que não teme dizer o seu nome, o professor de filosofia Vladimir Safatli faz um outro diagnóstico da situação atual. Para ele, os próprios princípios do capitalismo e do liberalismo estão sendo colocados em xeque pela crise e as manifestações populares indicam o desejo e a necessidade de mudança da ordem político-econômica. Um momento assim exige respostas e direções que só uma esquerda renovada pode dar. Para Safatli, é preciso que as forças progressistas abandonem a apatia em que estão imersas há décadas e voltem às ruas e ao enfrentamento político. Essa nova esquerda deve, primeiramente, afirmar seus princípios históricos inegociáveis, como a defesa radical do igualitarismo, da soberania popular e o direito à resistência. Ela também precisa se afastar das reivindicações do multiculturalismo e da política das diferenças, que se deterioraram em pregações a favor de particularismos regionais e em processos de exclusão social. Polêmico, Safatli sustenta que a esquerda deve ser indiferente às diferenças e voltar à sua luta pelo universalismo e pelo internacionalismo. Entender as demandas do sujeito contemporâneo é outra das tarefas da nova esquerda. Não há equívoco maior atualmente do que contrapor o desejo dos indivíduos ao igualitarismo. Afirmar que o indivíduo não é a medida de todas as coisas não significa afirmar que ele não é a medida de coisa alguma, escreve. Safatli defende, sobretudo, que a esquerda troque seus temores ordinários pela ousadia, seus delírios persecutórios pelo entusiasmo, e que ela volte a crer na força dos acontecimentos e a confiar em si mesma como protagonista da construção de um mundo ainda por vir. Vladimir Safatli é professor do Departamento de Filosofia da Universidade de São Paulo, USP, e colunista da Folha de São Paulo. Autor de, entre outros, A Paixão do Negativo, Lacan e Dialética, Lacan, Cinismo e Falência da Crítica, Fetichismo, Colonizar o Outro e Grande Hotel Abismo, por uma reconstrução da teoria do reconhecimento. Vamos lá, a obra em si agora. Esse ponto de acesso em relação ao ordenamento jurídico só conhece o limite de sua autodissolução, e uma das maneiras de a soberania popular se dissolver é por meio da estigmatização de partes da própria população. Por exemplo, a noção de plebiscito tira sua legitimidade da ideia de que a soberania popular se manifesta como totalidade. Ou seja, a totalidade da sociedade que se organiza de maneira igualitária e exprime sua vontade. Leis discriminatórias contra grupos religiosos, raciais, nacionais ou sexuais, no entanto, quebram a noção de totalidade igualitária da vida social, inaugurando uma lógica de massacre de minorias pela maioria. Por isso, tais leis nunca poderiam ser objeto de um plebiscito. Um exemplo tragicamente interessante foi dado pela Suíça ao aprovar por plebiscito uma lei que proibia a construção de minaretes em mesquitas muçulmanas. Segundo os helvéticos, esses minaretes representavam o desejo expansionista e belicista do Islã. Cartazes associando-os a mísseis foram espalhados pelos Alpes,
Com isso, a Suíça quebrava a ideia de que todas as religiões e todos os crentes devem ter o mesmo tipo de tratamento pelo Estado. E, se for para falar em belicismo religioso, nenhuma religião passa no teste. E inaugurava-se assim uma lógica da soberania popular que se volta contra a sua base, ou seja, contra a representação igualitária da sociedade. Quando tal representação desaparece, a soberania popular virá apenas uma máquina de destruição social. Feita a ressalva, devemos insistir em que a esquerda não pode permitir que desapareça do horizonte de ação uma exigência profunda de modernização política que vise a reforma não apenas das instituições, mas do processo decisório e de partilha do poder. Ela não pode ser indiferente àqueles que exigem a criatividade política em direção a uma democracia real. Não deixe de ser dramático ver membros de certa esquerda citando Tocqueville, certo de que a democracia exige instituições fortes. A democracia não exige um poder instituído forte, não deve depender de instituições que sempre funcionaram mal. Do ponto de vista institucional, a democracia tem uma plasticidade natural, ela depende, e isso é totalmente diferente de um poder instituinte, soberano e sempre presente. Ou seja, depende de um aprofundamento da transferência do poder para instâncias de decisão popular que podem e devem ser convocadas de maneira contínua. Estamos muito acostumados com a ideia de que a democracia realiza-se naturalmente como democracia parlamentar. Isso, no entanto, é falso. Uma esquerda que não tem medo de dizer o seu nome deve falar com clareza que sua agenda consiste em superar a democracia parlamentar pela pulverização de mecanismos de poder de participação popular direta. Lembremos apenas que, com o desenvolvimento das novas mídias, é cada vez mais viável, do ponto de vista material, certa democracia digital que permita a implementação constante de mecanismos de consulta popular. Contra ideias desse porte, costumam-se afirmar duas coisas. A primeira é a acusação clássica de assembleísmo e de imobilismo. Uma acusação desse quilate chega a ser hilariante, dado, por exemplo, que o Congresso Nacional Brasileiro gasta até 10 anos para votar certos projetos e implementar decisões. A pergunta que fica é: quem é mais imobilista? A segunda acusação, esta muito mais absurda, é sempre feita pelos defensores da democracia, temerosos que uma democracia participativa seja, na verdade, uma forma de totalitarismo plebiscitário. Até citações ao nazismo e ao fascismo são evocadas nesse contexto. No entanto, elas são totalmente ridículas, ou alguém imagina que Hitler fazia plebiscito popular para decidir como funcionariam os campos de concentração. Em uma democracia participativa, a própria noção de liderança e condução, Führer, é contestada, já que as instâncias de decisão passam gradativamente para as mãos de um poder que não é nem o executivo nem o legislativo. Por isso, qualquer acusação de chavismo perde o sentido quando o assunto é uma reflexão aprofundada sobre a modernização política exigida pela superação da democracia parlamentar. O verdadeiro desafio democrático consiste, desse modo, em institucionalizar tal poder instituinte, criando uma dinâmica plebiscitária de participação popular. Tal dinâmica é desacreditada pelo pensamento conservador, pois ele procura vender a ideia inacreditável de que o aumento da participação popular seria um risco à democracia, como se as formas atuais de representação fossem tudo o que podemos esperar da vida democrática. Contra essa política que tenta nos resignar às imperfeições da nossa democracia parlamentar, devemos dizer que a criatividade política em direção à realização da democracia apenas começou, há muito ainda por vir. Como dizia o Derrida, eis a razão pela qual só podemos falar em democracia por vir, e nunca em democracia como algo que se confunde com a configuração atual do nosso Estado de Direito. Contra os arautos do Estado Democrático de Direito, que procuram nos resignar às imperfeições atuais da democracia parlamentar, devemos afirmar os direitos de uma democracia por vir, que só poderá ser alcançada se assumirmos a realidade da soberania popular. Estas são, pois, as duas pernas de toda a política de esquerda, que não temo em dizer o seu nome. Igualitarismo e soberania popular. Garantidos esses dois valores, o resto, como diz o Evangelho, virá por si mesmo. Para introduzir o novíssimo dicionário dos legalistas da ilegalidade. Vale a pena terminar este capítulo discutindo uma situação recente, a partir da qual podemos refletir sobre os usos atuais do Estado de Direito. Trata-se do golpe de Estado em Honduras. Foram várias as vozes críticas à decisão de dar asilo na Embaixada Brasileira ao presidente hondurenho deposto, Manuel Zelaya, assim como a decisão de não conhecer nem o governo que o sucedeu, nem aquele que foi eleito depois. Ingerência indevida, apoio a um rascunho de ditador, subvenção à tentativa de destruir o Estado Democrático de Direito foram apenas as acusações mais leves contra a atuação brasileira. Esse é um trecho dessa aula, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Quem curtiu, dá um like, quem não curtiu, dá um dislike. Quem se interessar pelo conteúdo do canal, é só se inscrever, ativar o sininho, guardar os próximos vídeos e as próximas notificações.
Deixe também seus comentários e o que você acha dos vídeos, sugestões de temas e assuntos para serem abordados em vídeos posteriores e colabore com o nosso canal, compartilhe os nossos vídeos e ajude a chegar a uma número de pessoas possíveis. Gostaria de agradecer os mais de 4 mil inscritos no nosso canal, agradecer também aqueles que oram por conta de conteúdo passo por aqui, deixando a sua visualização, seu like, seu dislike, seus comentários, que eles compartilhem os nossos vídeos, compartilhe o nosso canal, seja aqui nas plataformas no YouTube e outras redes sociais. Mas é isso aí. Hasta la vista, babies, e até a próxima.